Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Cada dia que a nossa igreja, na graça de Deus, na graça do Senhor, se congrega, se reúne, a graça de Deus age em nós, na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, no nosso ser. Mas tem que acreditar na palavra de Deus. E cada dia o Senhor ensina coisas novas, realidades novas. Essas realidades mudam o coração da gente. Tem que prestar muita atenção ao Evangelho, o que ele está dizendo. A gente não pode interpretar o Evangelho do jeito que a gente quer, não. Tem que ser do jeito que a igreja diz, do jeito que o evangelista quis dizer. O Evangelho de hoje, 4, 5 vezes, fala o verbo permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Tem que prestar atenção. Quando o evangelista ele repete, ele quer enfatizar, ele quer dizer algo. Não é por acaso, não. Se ele falou várias vezes o verbo permanecer, tem um sentido, tem um objetivo. Não é por acaso, não. Então tem que entender o que é permanecer. Hoje o jovem tem uma história de ficar, né? Ficar. Ouviram falar desse negócio de ficar? Aí ficar é uma coisa completamente sem sentido, né? Eles ficam um dia, né? Depois não fica mais, né? Pois o permanecer aqui é o contrário. É o permanecer por toda a vida. Por exemplo, quem casa na igreja, homem e mulher. Na igreja casa homem e mulher. Para toda a vida. Permanece para toda a vida. Sacerdote, né? Na vocação, por toda a vida. Então é esse permanecer que é por toda a vida. E não só, porque o permanecer desse evangelho está relacionado ao dar a vida pelos outros. Está relacionado ao amor, que não é esse amor que o mundo também prega, porque o mundo prega um amor sentimental, sentimento, né? Mas só que é um sentimento vazio. A vida da gente, a gente não pode se deixar levar só pelo sentimento, porque a gente erra muitas vezes, né? E é muitas vezes o sentimento que leva ao pecado. Quando o sentimento é bom, tudo bem, mas quando o sentimento é mau, tudo mal. Vou dar um exemplo. Tem gente que, por um sentimento, por um animal, mata, por um objeto, mata, briga. Que sentimento é esse? Tem gente que, por um sentimento, é casado, aí sentiu algo por outra pessoa, larga o matrimônio e vai atrás da outra pessoa. É um sentimento mau. Ah, mas eu estou sentindo. Está sentindo, mas não é de Deus. Tem gente que, por um sentimento, se junta um homem com homem, mulher com mulher, por um sentimento. Aí diz que isso é amor. Isso não é amor, é um sentimento errado.
Dá para entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Pronto, então o mundo se rege por um sentimento errado. Não é esse o amor. E chama isso de amor. Não é amor. O amor cristão não é sentimento, é dar a vida pelo outro. O padre que dá a vida pela comunidade, celebrando, confessando, oferecendo a comunhão. Domingo aqui é o dia todinho de adoração e comunhão. Dia todinho. Se não vem é porque não quer. Mas que tem. Tá. E confesso antes da missa, só que agora o bispo mandou abrir de 5 às 7, final de semana, e 5 às 8 durante a semana. Então eu estou obedecendo o que mandou o bispo. Mas nós temos confissão, adoração, missa, eucaristia. Pouca gente vem, aí não é comigo. Então o padre dá a vida pela comunidade. O pai casado dá a vida pela mulher, pelos filhos. A mulher pelo marido, pelos filhos. Os filhos pelos pais. Se o mundo fosse assim, não tinha problema. Não tinha Covid, não tinha nada. O mundo estava nas mãos de Deus. Mas a humanidade escolheu se afastar de Deus, ir por outro caminho. E Deus ensinou um caminho e a humanidade está indo por outro caminho. E Deus disse: não peca, e a humanidade está pecando. Aí vem as consequências. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. É o que está acontecendo hoje. Muita gente morrendo por causa do pecado. O salário, preste bem atenção ao que Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Essa doença está matando por causa do pecado. Pecado da humanidade. Não quer dizer que todo mundo que está morrendo vai para o inferno, não. Não. Muitos vão para o céu, muitos vão para o purgatório. Quem está sem Deus, esses precisam rezar muito para que se converta antes de morrer, né? É igual aquela torre que eu falei, aquela torre que caiu, né? Que foram dizer: os que morreram são todos pecadores. Não, quem morre não quer dizer que é tudo pecador, não. Mas para mim serve, porque a qualquer momento eu posso ir. E realmente eu adoeci, né? Também dessa Covid, né? Na quarta-feira de cinza. Foi bom porque foi a quaresma todinha, né? Nosso Senhor me escolheu, né? Vem cá, você vai ficar de Covid a quaresma todinha. Quer dizer, não é Nosso Senhor, né? Não foi Ele que botou essa doença. E eu também estava protegido, é porque aconteceu. Mas a gente aceita, entrega a Nosso Senhor. Não pedi para ser curado, não pense que eu pedi a cura, não pedi, né? Eu pedi que fizesse a vontade dEle. Tinha me confessado, se quiser levar, leva, né? A doutora ficou mais aperreada do que eu, né? Na sexta-feira, logo depois da quarta-feira de cinza, ela está assistindo aí. Aí ela ligou para mim: deu positivo, vá para o hospital. Não, estou dando aula, não posso ir agora. Aí terminei a aula. Quando eu terminei que eu fui para o hospital, aí era para ficar até 3 horas da manhã esperando. Eu não fiquei, não. Eu tinha aula no dia seguinte, eu voltei, terminei a aula no dia seguinte, aí depois que eu vim receber o resultado que deu positivo, né? E ela disse: vou avisar para a sua família. Não avise para ninguém, não. Ora, mas me deixe morrer em paz, né? Ora, vai aperrear aos outros, né? Me deixe em paz. Eles vão saber pelo jornal aí, né? Mas aí eu tive que avisar porque não vim celebrar, né? Mas eu entreguei a Deus. Então é entregar a Deus. Eu não estava fazendo nada de errado, né? Eu estava fazendo minha vocação aqui, como estou de novo, com a igreja abriu, eu estou aqui. Mas já estou bom, fique tranquilo aí, né? Segundo a doutora, eu escapei de um vírus, tem mais de 20. Aí tem 19 atrás de mim ainda. Estamos só escapando, né? Mas é assim, a gente vai seguindo a orientação. Então, o padre tem que dar a vida pela comunidade, o pai dá a vida pela família, a mãe, sendo fiel, né, e os filhos. Mas vamos entender o evangelho. Naquele tempo que é hoje, o tempo da Bíblia são 2. O tempo que já aconteceu, que é o tempo histórico, e o tempo kairos. O tempo kairos é agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. Mas o tempo histórico já aconteceu, porque Nosso Senhor já falou isso, Ele já morreu, ressuscitou. Dá para entender os 2 tempos? Sim ou não? Diga sim ou não, porque eu não estou entendendo.
O tempo histórico é o tempo que já aconteceu. Nosso Senhor já falou isso 2000 anos atrás, ou não? Já falou isso aqui ou não? Já. Mas só que na hora que é anunciado, acontece para quem tem fé. É o tempo Kairos, que a igreja ensina, é o tempo da salvação. Então, na hora que a palavra de Deus é anunciada, é o Kairos. Se você acreditar no que está anunciado aqui, você é salvo. Eu também. Então, o tempo Kairos, Jesus falando com os discípulos, mais de 70 discípulos. Apóstolo é aquele, eu já falei hoje de manhã na São José, apóstolos são 12, discípulos mais de 70. Apóstolos são aqueles que têm uma missão, são enviados em missão. Discípulos são seguidores de Jesus. Todos nós somos discípulos, mas o padre, o bispo, não sei o quê, quem tem um ministério de ler na missa, o catequista, todos eles são apóstolos. Então, apóstolo é aquele que tem uma missão na igreja. E discípulo é o seguidor. A maioria é discípulo, né? Mas tem apóstolo. E todo apóstolo tem que ser discípulo, tem que seguir Jesus. Mas nem todo discípulo tem que ser apóstolo. Ou pode ser apóstolo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Ele está falando com os discípulos, mais de 70. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Primeiro ele chama Deus de Pai. Para nós é muito fácil, né? Eu fui catequizado pela minha avó, pela minha tia. E elas diziam, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é Pai. Aí eu fui crescendo com isso, que Deus é Pai, que Deus é amor. Eu acreditei e realmente é. Mas uma criança que às vezes não conhece nem pai nem mãe, vive na rua, será que ela vai entender que Deus é Pai? Vai? Vai não. Ela não vai entender que Deus é Pai, né? Ela vai entender que Deus é amor? Provavelmente não. E Jesus está dizendo que Deus é Pai. No Antigo Testamento não era fácil entender, porque o Antigo Testamento não chama Deus de Pai, chama Deus de Senhor. O Deus do Antigo Testamento não é o Pai não, é o Senhor que fica lá nas alturas. É o patrão, né? O dono, né? O Deus do Antigo Testamento é o patrão, é aquele que dá ordem. Esse é o Deus da época de Jesus. Pois esse Deus ele chama de Pai. E ele diz mais, que é o Pai dele. O Pai dele que enviou. E ele vai dizer o seguinte: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus fala do Pai e do amor. Ele começa falando isso, do Pai e do amor. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Você vai ter que entender duas coisas aqui. 3. Primeiro, que Deus é Pai. Se você nunca teve uma experiência de pai, vai ser difícil. Segundo, que o Pai amou Jesus. Aí você vai ter que entender o que é esse amor. Eu já disse no início, o amor é dar a vida pelos outros. Então, o Pai dá tudo para Cristo e pediu que Cristo desse a vida dele por nós. Então aqui já entra o sentido da vocação cristã, católica, que é o quê? Dar a vida pelos outros. Eu tenho que fazer o que Jesus fez, eu tenho que dar minha vida pelos outros, porque assim o Pai ama Jesus e assim Jesus ama o Pai, fazendo a vontade do Pai, dando a vida dele por nós. Então, duas coisas: primeiro, Deus é Pai. Segundo, eu tenho que amar como Jesus amou, dando minha vida pelos outros. Essa é a vocação cristã, dar a vida pelos outros. A mulher fiel, sendo fiel ao marido, aos filhos, o marido fiel à esposa, aos filhos, o padre fiel à comunidade. Aí a vida vai. Tá? E sem esquecer que Deus é Pai, né? Depois ele diz, permanecei no meu amor. Aí vem o permanecer, que é uma coisa para sempre. Não é só, hoje eu vou dar a vida para o fulano, aí amanhã não vai dar mais. Amanhã está cansado, né, de amar, aí não ama mais, né? É o que a humanidade faz. Pois não é isso não. Esse amor é para sempre. Quando a gente diz que dá a vida, pronto. Aí mesmo sem vontade, vai trabalhar pela família, né? Vai educar o filho, vai educar o padre, está cansado, mesmo cansado, vai celebrar a missa, vai confessar. Pronto. Esse é o amor verdadeiro, que não é um sentimentozinho, como o mundo prega. Tá? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como é que eu posso permanecer? Jesus é tão bom que ele ensina. Como é que eu posso permanecer no amor, nesse amor que é perene? Guardando os mandamentos. São 10 mandamentos da lei de Deus e 5 mandamentos da igreja.
quando a gente vai confessar, tem muita gente que não sabe confessar ainda não. Quando você for confessar, você pensa, você pega assim os 10 mandamentos, não sei quais são os 10 mandamentos, não. Pegue Êxodo 20, lá está lá os 10 mandamentos. Aí quando você for confessar, você pensa, amar a Deus, será que eu amei? Não matar, será que eu matei? Matar, ter raiva do outro é matar. Não roubar, será que eu roubei tempo da oração? Aí você analisa a sua vida de acordo com os 10 mandamentos da lei de Deus. Antes de vir confessar, você tem que fazer isso. E os 5 mandamentos da igreja. Domingo, vim à missa, agora estava fechado, mas assisti em casa, né? O dízimo, que eu sempre falo, né? É mandamento da igreja. Se não pagar, tem que confessar. É mandamento da igreja, não estou inventando não. Né? E caiu, né? 80%, né? Aqui em todo canto. Aí como é que vai? Eu já falei várias vezes, eu não preciso porque eu ensino, então eu não dependo do dízimo, mas a igreja depende. A igreja, e a igreja é da comunidade. Então não é para mim o dízimo, eu não dependo do dízimo. Embora tem padres que dependem. Não é o meu caso. Mas a igreja, quem vai pagar a luz, tudo. Próxima missa vai ser a luz de vela. Né? Então é mandamento da igreja, pessoal. É a comunidade que tem que sustentar a igreja. Eu sei que é um momento difícil, tem que ter muita fé. Para pagar o dízimo tem que ter muita fé, porque fica parado, né? Fica tudo fechado. Sim, mas a igreja é sua, não é minha. Né? Tanto não é minha, que eu estou aqui, deixa eu ver, como pároco, daqui a 2 anos termina meu mandato como pároco. Aí o bispo pode tirar, daqui a 2 anos, ele pode tirar e mandar para qualquer lugar. A igreja não é minha, eu vou. Foi feito isso, aquilo, pastoral e tal, tem um terreno aí que a gente vai começar, aí o outro padre toca. A igreja não é do padre, o padre está aqui para ajudar, a igreja é da comunidade, né? Então a comunidade tem que levar a igreja, sustentar a igreja é a comunidade. Bem, então o Senhor ensina que para permanecer no amor tem que guardar os mandamentos de Deus e da igreja. É uma responsabilidade de vocês, como minha também, eu também pago o dízimo, né? O dízimo sacerdotal, todo padre paga, eu pago 10% que eu ganho, né? Para a arquidiocese. Eu vos disse, se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Então, Jesus pede que eu guarde o mandamento da lei de Deus, porque Ele guardou. E como é que Ele guardou os mandamentos de Deus? Fazendo a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. O primeiro mandamento é esse, fazer a vontade do Pai. E ele foi até o fim, porque ele deu a vida dele. Ele deu a vida dele para fazer a vontade do Pai. Foi até a cruz, morte de cruz. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Se eu guardo os mandamentos de Deus, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu sinto uma alegria muito grande quando eu anuncio a palavra de Deus. Já disse aqui, muitas vezes eu chego cansado porque eu dou aula, não sei o quê. Hoje não, né? Não teve aula, mas muitas vezes cansado disso, daquilo. Aí começa a missa, começa a falar a palavra de Deus. Eu tenho rezado já meu rosário, 2 rosários todo dia, 9 terços. E aí, quando eu saio, que eu comungo, que eu falo de Deus, eu estou numa alegria muito grande. Desaparece todo cansaço. Porque Deus vem em auxílio. Então, quando eu permaneço em Deus, que eu faço a vontade de Deus, que eu dou minha vida por Deus, eu sinto uma alegria interior, não é alegria exterior, não é alegria como o mundo dá, é alegria que vem dentro de nós. Essa alegria só Deus dá. Então, se você seguir a lei de Deus, permanecendo no amor de Deus, você vai sentir uma alegria muito grande dentro de você, tá? Muito grande dentro de você. E essa alegria, ela é plena. Não é alegria que vem a um momento, outro momento, e daqui vem, e daqui vai. Não, ela é plena. Tá? Ela como ela é igual ao permanecer, ela não acaba. Para quem faz a vontade de Deus. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois o Senhor manda o mandamento para ser feito entre nós.
Então, cada um de nós aqui tem que dar a vida pelo outro. Não só na sua casa, mas também na igreja. Deixar as fofocadas na igreja, né? Porque tem uma ruma de fofocada aí, né? Então, a gente está na igreja para dar a vida pelos outros. Não é para ficar olhando o outro para ficar falando, não. Está bem claro aqui. Tá? Assim como eu vos amei, nós temos que amar como o Senhor amou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. O clímax do amor, o máximo amor, é dar a vida pelos amigos. Esse é o máximo do amor. Tem uma repetição, a palavra de João ele repete. Você está vendo que é uma repetição, dá a vida pelos amigos. Mas, além da repetição, tem coisa nova. Jesus nos chama de amigo. Raramente na Bíblia, Deus chama alguém de amigo. No Antigo Testamento só tem uma passagem. No Antigo Testamento todinho, só uma vez, Deus chamou alguém de amigo. Quem foi? Nunca leram, não? No Antigo Testamento todinho, só uma vez, Deus chamou alguém de amigo. Quem foi que ele chamou de amigo? Se não disserem, a missa não termina. Problema de vocês. Porque deviam ter lido o Antigo Testamento todinho. Chegar em casa hoje, vão ler o Antigo Testamento todinho. O crente lê a Bíblia e o católico não lê. Chamou Abraão de amigo uma vez só. Nem Moisés chamou Abraão. E Jesus está chamando a gente de amigo. Não essa amizade assim, essa amizade superficial, né? Tem muita amizade superficial. Mas é amigo mesmo, um amigo que dá a vida pelo outro, um amigo que você pode confiar. Amigo mesmo, nós só temos 1, 2 na vida todinha. No máximo 1. Né? No máximo 1. A maioria é colega. É assim, mais ou menos, né? Mas amigo mesmo, aquele que se preocupa com a gente, que ajuda mesmo, a ponto de dar a vida por nós, é 1, 2. Pois ele está chamando de amigo. Ele que deu a vida dele por nós. Vós sois meus amigos. Mas tem um porém. Ele está dizendo que eu sou amigo dele se eu fizer, né, o que ele manda. Nem todo amigo, nem todo mundo é amigo de Nosso Senhor. Só é amigo de Nosso Senhor quem fizer a vontade de Nosso Senhor. Aí de novo, o que é fazer a vontade do Senhor? A lei de Deus e a lei da igreja. Só isso. Que parece pouco, mas é muito. E hoje na igreja, eu não... Na verdade, hoje eu quis rezar mais ainda, né? Hoje eu saí daqui, fui para um local isolado, não quis conversa com ninguém, respondi o WhatsApp bem tarde, fiquei lá sozinho no sítio, rezando, em silêncio, ouvindo assim, né? O silêncio é um sítio muito bom, só para escutar mesmo o silêncio. Aí fiquei lá até a hora de vir para cá. Porque na Alemanha, não sei se aconteceu, mas na Alemanha, eu fui também interceder por isso. Eu estudei na Alemanha, 4 anos seguidos. Passei 12 anos em Roma e fui para a Alemanha estudar também. A igreja da Alemanha, o Papa, há 2 meses atrás, tinha dito que na igreja católica o matrimônio é entre homem e mulher. E proibiu dar a bênção, o Papa, proibiu dar a bênção para casais homossexuais. Está claro o que eu disse? O Papa, 2 meses atrás, proibiu. Pois bem, hoje na Alemanha, a notícia de ontem era que 2.500 entre sacerdotes e gente, povo, eles iam abençoar os casais homossexuais, em desobediência ao Papa. Aí eu vou rezar, porque pode causar um problema, pode causar um cisma na igreja. O Papa pode mandar todos eles embora. Estão na desobediência, os padres, então, pode sair. Se fosse eu, mandava, né? Do jeito que eu sou paciente, né? Não é não, seu menino? Mandava? Você tem coragem de dizer isso com o seu padre? Se fosse eu, já estava tudo na rua, né? Mas o Santo Padre vai decidir o que vai fazer. Pois eles foram desobedientes. O Santo Padre disse, não faça,
E eles se reuniram hoje para fazer. Não sei se fizeram, era hoje. Eu não quis ainda, amanhã, quando chegar em casa, eu vou ver, né, se foi feito. Preferi ir para o deserto. Nosso Senhor ia para o deserto, não era? Rezar? Hoje eu não quero conversa, não, eu vou para o deserto. Espero que não tenham. Se fizeram, espero que o Santo Padre responda. Com muita autoridade, né? Quem não quer ficar na igreja, pode sair. Não quer obedecer o Papa? A igreja está com as portas abertas para a gente entrar e para a gente sair. Coisa importante na igreja é a obediência, é o que ele está falando. Ser obediente ao Papa, como nós aqui somos obedientes ao bispo, na hora que o bispo manda. Eu sou contra fechar a igreja, já falei 1000 vezes. Aí se mandar fechar, não sei o que decido, tá? Eu vou obedecer, mas vou dar comunhão, tá? Como hoje, só pode entrar 25% o dia todinho de adoração e comunhão, né? Vou obedecer. Mas se não é obediente, o que está fazendo na igreja? Se o Papa diz uma coisa e os padres na Alemanha fizeram outra, depois essa moda chega aqui no Brasil, né? O Brasil tem a mania de repetir o que não presta. Tudo que não presta querem repetir aqui. Então, não sei se fizeram, depois eu vou saber. Mas não vamos falar só disso não, falar de coisa boa, que é o Dia das Mães, né? A primeira pessoa que eu pensei hoje, quando eu acordei, desde ontem, né? Pensando no Dia das Mães, eu pensei foi... Em quem que eu pensei? Na primeira pessoa? Hein? Na minha mãe? Em Maria. A primeira pessoa que eu pensei foi Maria mesmo, né? Ela é a primeira mãe, é a mãe da igreja, ela está sofrendo muito, porque a humanidade está longe de Deus. Maria hoje está sofrendo muito. Então, minha primeira coisa foi pensar em Maria e na igreja que ela representa a igreja. A dor dela é muito. É claro que Maria está no céu, ela está ressuscitada. Não é que ela tem sentimento. Ela tem sentimento porque ela foi mulher, né? Ela é mulher ressuscitada. Então ela tem sentimento, mas ela está na glória. É diferente. E ela nunca pecou. Então o sentimento dela é puro. Não é como o meu, como o seu, né? Que a gente já nasceu com pecado. Ela nasceu sem pecado. Mas ela tem uma dor dentro dela muito grande por toda essa impureza que está no mundo, né? A desobediência. Olha a dor de Maria com 2.500 padres e leigos desobedientes, né? E padres, e tem bispo também envolvido. Olha a dor dela, né? Porque o Papa é representante do filho dela, ou não é? É. Então, a dor dela quando muitos não obedecem a Deus, não vem à igreja mais, não reza mais. Quando o Estado quer intervir na igreja, quer fechar a igreja, o Estado não tem autoridade de fechar a igreja, não. Você não tem autoridade de fechar a igreja, não. A igreja é independente, mas estão querendo fechar a igreja. Olha a dor de Maria quando isso acontece. Certamente tem que ter responsabilidade, tem que ser assim, tem que ser com máscara, tem que ser com temperatura, tem que ser com gel. Toda hora eu estou com gel aqui, mas não pode fechar. Então hoje eu pensei em Maria, né? e na igreja, porque a igreja é figura de Maria. Depois na minha mãe e todas as mães. E nas mães, minha mãe, ela está em Sobral, né? Eu saio de casa todo dia, ela fugiu de casa, né? Quando comecei, foi para a casa do meu irmão, né? Porque eu tenho que sair de casa, ela ficou com medo de pegar, né? E realmente foi bom ela ter ido, porque eu peguei, né? Faz quase um ano que ela está em Sobral. Aí liguei para ela, mas também pensando em todas as mães, a maternidade. Hoje as mães não pensam na maternidade, né? Já casa pensando assim, vou ter um filho no máximo, aí não segue o que a igreja ensina, né? Que é o planejamento natural, o método Billings, né? Não, aí toma anticoncepcional, não sei o quê, durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí depois que vai querer ter um filho. Hoje a maternidade está toda de lado. Olha a dor de Maria sobre isso, né? Porque não segue mais. É difícil a mãe, a mulher que casa, pensando em ser mulher e mãe.
e dar a vida dela pelo esposo, pelos filhos. É muito difícil hoje. Depois o aborto, a dor de Maria por causa do aborto. Feministas dizendo que o corpo é dela, faz o que quer, se quiser ter filho tem, se não quiser não tem. O corpo não é seu não, esse corpo aqui não é meu não. Ele me foi dado por Deus, ele é de Deus o meu corpo. E quando eu coloco esse corpo no pecado, e mais, o corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu peco com o corpo, aborto é um grande pecado, o Espírito Santo não fica não. E qualquer outro pecado, né? Pecado de impureza. Então a dor de Maria pelo aborto, pela impureza, pela eutanásia, estão matando os velhos. E os países cristãos, essa Covid começou em novembro de 2019, o mundo todo deveria se converter, de lá para cá piorou. A Argentina aprovou o aborto, um país que se diz cristão. Portugal, a eutanásia. Tem país na Europa querendo aprovar a pedofilia, estão querendo aprovar a pedofilia. Tem país querendo aprovar o incesto, pai se relacionar com filha, mãe se relacionar com filho. Pois pode prestar atenção que estão querendo aprovar. Então, em vez de se converter, eles estão pecando mais. Aí tu imagina a dor de Maria, por causa de todos nós. E o pecado traz a morte, traz a doença, né? Então vamos refletir em tudo isso. Você que é mulher, você que é mãe, você que casou ou não casou, teve filho ou não teve, né? Que a sua missão, se você casou, é principalmente a maternidade. Mesmo que não tenha tido filho, mas é a maternidade. Esse meu irmão que está em Sobral, minha mãe foi para a casa dele, ele não tem filho não, porque ele e a mulher dele não puderam ter filho. Aí adotaram uma criança, né? Que é o Gabriel, tem 13 anos. É a maternidade, a vocação da mulher casada. Então, eu desejo para todas as mulheres daqui, né, da nossa paróquia, que é uma paróquia sofrida, muita gente carente, né? Toda hora eu boto aí a foto das pessoas carentes, né? Das comunidades. É da nossa paróquia. Da nossa paróquia. Muitos que não são casados, são mais juntos, né? Porque nasceu assim nesse mundo, né? A gente pede que Nosso Senhor perdoe, né? Mas não pode comungar. Mas ninguém vai desamparar, né? Não é porque é assim que a gente vai desamparar, né? Nós temos que ajudar quem é carente, quem precisa. Então, por todas as mães, né? E você que não casou, você que é jovem, pense, se sua vocação é casar, pense em casar direitinho na igreja. Não só festa, pensa só na festa. Não, faça uma preparação boa, pense em ser fiel, se resguarde antes de casar. O mundo aí só prega o erro. Se resguarde, case na igreja, depois eduque seus filhos na fé. Porque uma mãe, aquela que tem a vocação de mãe, quando ela se encontrar com Nosso Senhor, Nosso Senhor vai perguntar quantas faculdades ela fez, não. Não vai perguntar se ela tem carro novo, nem se ela tem emprego bom, vai não. Se ela é mãe, só uma coisa Nosso Senhor vai perguntar: você educou seus filhos na fé? Só isso. É essa pergunta que Nosso Senhor vai fazer a uma mãe. Ele não vai se interessar se você é rica, nem se você é pobre, se você tem dinheiro ou se você não tem. Mas se você é mãe, Ele vai lhe perguntar: você educou seu filho na fé? Essa é a sua vocação. Primeira vocação sua é essa. Eu não tenho filho não. Por quê? Porque não pôde ter ou porque não quis ter? A vocação é a maternidade. Não sei se eu me fiz entender. Sim ou não? Eu não escutei, eu sou surdo. Então,
Eu estou rezando por vocês. Eu tenho unidade com Maria, que é a mãe de todos nós. E a maternidade, a mãe é muito importante. Imagine uma casa sem mãe, né? É muito importante, ela dá um equilíbrio na casa, a mulher, né? Então, que Deus abençoe, principalmente a maternidade, porque essa é a pergunta que Nosso Senhor vai lhe fazer. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.